Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, ao mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 465 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Tudo na natureza se transforma, porque a natureza é de transformações. Ligados nessas duas energias do chão, duas energias em transformações, se transforma para a categoria de bicho irracional e que já estão vivendo como bichos, uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Assim vivem os bichos do chão. Mas, para não chegar a esse ponto, tem que conhecer cultura racional, tem que conhecer o universo em desencanto, para não continuar encantado como sofredor amargurado, por se transformar para as classes inferiores. Os pensadores estão ligados nessas duas energias de transformações. Estão arriscados a se transformar em classes inferiores, que é a classe do bicho irracional. Hoje o mundo chegou no seu fim, porque na matéria é assim, porque tudo que tem princípio tem fim. E por isso agora a vida teve solução definida e definitiva. O pensamento faliu e ninguém se entende, porque com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com o raciocínio. E vamos ter com o tempo um governo racional, um conhecedor de cultura racional. E com o decorrer dos anos, todos os governos serão racionais, porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. No pensamento é discórdia e no raciocínio é concórdia. Todos vão conhecer o progresso da concórdia. E por isso aí já está a receita nos livros para o prolongamento dos anos de vida de todos, a flora marinha e a flora vegetal. Fazendo uso dessas duas floras, vem o prolongamento dos anos de vida. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, a cultura racional é completa. E por isso o pensamento e a imaginação, essas duas energias do chão, fez toneladas de ferro transitar pelo espaço, que fará a energia do verdadeiro Deus, a energia racional, que é pura, limpa e perfeita. Fará com que todos passem a transitar pelo espaço, porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios e uma energia superior a todas as energias. E por isso o mundo está passando por essas catástrofes, porque a fase do pensamento terminou. E a causa dessas catástrofes é a falência do pensamento. Porque com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque terminou a sua fase. Porque na matéria tudo é assim, tudo que tem princípio tem fim. E chegou o fim da matéria, o fim de todos serem assim. E os pensadores estão custando atinar com a fase da desmaterialização da energia, que está materializada na cabeça de todos, porque estão fanatizados pela ciência filosófica e científica, estão fanatizados por essa infinidade de filosofias, estão fanatizados por essa infinidade de deuses diferentes uns dos outros. Os fanáticos só admitem o que o pensamento e a imaginação fizeram.
como coisa que o pensamento fosse feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para a lapidação dos pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A matéria, tudo é assim. Tudo que tem princípio tem fim. Essas filosofias tiveram princípio e tinha que ter o seu fim. Essas seitas, doutrinas, religiões tiveram princípio e tinham que ter o seu fim. Esses deuses tiveram o seu princípio e tinha que ter o seu fim. A ciência filosófica e científica teve o seu princípio e agora está aí o seu fim. Porque o pensamento está falido. E com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tenha que raciocinar. Para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Saber quem são, saber o porquê que assim são, saber para onde vieram e saber para onde iriam se não conhecessem cultura racional. E saber de onde são. São de onde? Do mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, quando o mundo, todos os pensadores conheceram o que é cultura racional, passaram a dizer quanto tempo perdido com o pensamento e a imaginação, a querer ser racional para voltar para o seu estado natural. Para ver que na cultura racional tem solução definida e definitiva. E aí está ela, a definição da vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer. Se não fosse o universo em desencanto, ainda estaríamos aqui nesse encanto pavoroso e asqueroso. Porque basta ser um ser de matéria para não ter prestígio nenhum para a natureza. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje chegou o fim das aparências. Porque todos aparentavam aquilo que não eram e que nunca foram. Porque a vida sempre foi de aparências. Todos aparentando serem limpos por tomarem banhos todos os dias. E assim é a vida. Sempre foi constituída assim. Cebosos, fedorentos, catinguentos e morrientos, e usando desodorantes para se suportarem uns aos outros. E a água para aparentar que são limpos. E quando acaba, são cheios de defeitos, porque a matéria é defeituosa e horrorosa e pavorosa. Hoje o mundo caminha para o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Na matéria tudo é assim. E por isso terminou a fase do pensamento, porque a matéria está no seu fim. E o pensamento faliu por ter terminado a fase do pensamento. Entrou a fase da desmaterialização da energia que está materializada na cabeça de todos e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Porque todos lá são puros, limpos e perfeitos. A pureza lá brilha. Hoje todos que passaram a se conhecer estão se aprontando para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém quer mais ser um corpo de matéria que por si mesmo se destrói. Os que eram materialistas deixaram de ser materialistas. Hoje estão admitindo positivismo com base, com lógica, com provas e comprovações. Ninguém quer mais perder tempo com a matéria, porque todos agora querem voltar para o seu estado natural, porque sabem que a matéria chegou no seu fim e que todos vão deixar de ser assim. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, até que enfim chegou o fim da morte. Porque todos passaram a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural. E por isso está aí a fase do terceiro milênio.
a fase que sagrou todos os pensadores, a fase da expressão das verdades, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e o mundo racional é o tudo da vida do animal de origem racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, na matéria tudo que tem princípio tem fim. A fase do pensamento teve o seu princípio e teve o seu fim. A fase da civilização teve o seu princípio e teve o seu fim, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. A fase de selvagem teve o seu princípio e teve o seu fim, e a fase de selvagem mudou para a fase da civilização, da fase da civilização para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E no mundo racional é que deu causa a essa deformação e transformação racional. Hoje todos fazendo a propaganda em jornais e revistas, em rádios e televisões, porque aí está a fase do terceiro milênio, a energia da verdadeira origem da humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim mortais, porque agora sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Não somos mais mortais, porque está aí a energia racional desmaterializando a energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E lá todos são corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Para ver que agora não somos mais mortais, porque sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Só éramos mortais enquanto não conhecíamos cultura racional. Passamos a conhecer cultura racional, passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E assim terminando a pena de morte. Mortais são para os pensadores que ainda estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Esses é que são mortais, que têm medo de morrer, porque não sabe como ainda vai se transformar, porque não sabe que a natureza ainda é de transformações. Se transformarão para onde? Para as classes inferiores, que é a classe do bicho irracional. E na matéria tudo é assim, tudo que tem princípio tem fim. O pensamento está falido, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, e sim com o raciocínio. Com o raciocínio, felicidade completa, porque o raciocínio é o dono da vida de todos, é o ponto básico da vida eterna, do estado maior da vida eterna. É o tesouro dos tesouros, é o mel dos méis. E o pensamento é o fel dos féis. Porque o pensamento se transforma para as classes inferiores, que é a classe de bicho irracional. E então é o fel dos féis, porque está ligado às transformações naturais da natureza. E passando pelas transformações de pedra, então aí vão sofrer muito. Porque daqui que a pedra apodreça, vão penar demais. Porque tudo que é de matéria está sujeito a apodrecer. Basta ser de matéria. Toda pedra com o tempo apodrece, porque é de matéria e tem vida como outra vida qualquer. E a transformação de vida em pedra, e como pedra, vão sofrer demais. A natureza que escuta os gritos das pedras e os gemidos das pedras, porque a natureza tem sensibilidade para isso. E depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, escutarão também o sofrimento das pedras. Quando todos estiverem no auge da concórdia, aí vão escutar os sofrimentos das pedras. Sofrem muito, sofrem demais.
Exemplos: o ouro vai no fogo para ser derretido, para fazer barras de ouro, e são vidas transformadas em ouro. E o sofrimento é muito grande. Quando estiverem com o raciocínio desenvolvido, que já estiverem prontos para a concórdia, vão escutar o sofrimento e os padecimentos das pedras, porque tudo tem vida. Basta ter vida para sentir o sofrimento. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, essa falência moral, física e financeira dos pensadores, essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, e todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro, que está destruindo os pensadores, essa infinidade de doenças novas que está destruindo os pensadores, essa infinidade de males naturais da natureza que vem destruindo os pensadores e causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências. A violência causou essa infinidade de terrorismos. O terror causou as guerras, que não são poucas, e as guerras causaram a destruição dos pensadores. E as guerras religiosas no Líbano destruindo os pensadores. Cristãos contra muçulmanos e muçulmanos contra cristãos. E a mortandade já é muito grande por esse mundo afora dos pensadores. Porque os pensadores perderam o direito de viver. Porque terminou a sua fase em 1935 e por isso os pensadores entraram em falência. Falência moral, física e financeira. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou em 1935 e por causa disso estão atravessando aí a Era do Fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Por isso os assaltos não cessam e a roubalheira é muito grande em todo o universo. Onde há dinheiro, há ladrão. Hoje todos que passaram a se conhecer diz. É verdade, está mesmo uma calamidade pública, porque está aí a Era do Fogo. Estamos atravessando uma fase de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É mesmo. Os pensadores perderam o direito de viver, porque terminou a sua fase em 1935, a causa do mundo estar passando por essas horas difíceis. Difícil para todo mundo, porque ninguém tem garantias. As garantias não são nenhumas, e por isso está aí, salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz que é por isso que a vida está um verdadeiro inferno, devido à falência do pensador, porque sua fase terminou em 1935 e o pensamento faliu. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, não há sofrimento sem causa, tudo existe uma causa. Terminou também a fase da matéria, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É um embusteirismo grosseiro, adotado por um materialista nesse estado simbólico de vida provisória e passageira. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 466 do Histórico. Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 466 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade.
conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. E todos com os seus corpos de energia no seu verdadeiro estado natural e com o seu progresso de pureza, porque trataram de desmaterializar a energia do mundo racional, que está materializada na glândula pineal na cabeça de todos, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E a mecânica racional, que é a mecânica que levará todos para o seu verdadeiro estado natural. A matéria é um simbolismo puro e por isso é perecível. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Se não fosse um universo em desencanto, nós continuaríamos aqui encantados nessa vida de amarguras, onde todos nascem sem saber o porquê nascem. Sofre muito e é destruído pelo sofrimento, que acaba morrendo porque ninguém é daqui desse chão, porque todos são extraterrenos, são habitantes do mundo racional. E por isso essa energia está aí materializada na glândula pineal. Está sendo desmaterializada pela cultura racional e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Por que pureza? Porque são puros, limpos e perfeitos. E por isso são corpos de energia de vida eterna, porque são puros, limpos e perfeitos. É a energia do verdadeiro estado natural de todos que está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Aí está como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade, chegou o fim da morte. E chegou o fim desse conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói. A matéria é um ser feito pelo líquido, pela água, e por isso quando morre vira líquido, vira água. Porque a matéria é feita pelo sêmen, e o sêmen é um líquido. E por isso a matéria é um líquido com a aparência de tudo ser e nada é. É mesmo um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E esse líquido se transformou e se deformou em carne, mas da carne aparente feita pelo líquido. E por isso toda planta é preciso de água para sobreviver. É por isso que de fome ninguém morre, mas de sede todos morrem. Porque a matéria é o líquido puro, é o puro líquido. Começa do líquido e termina em líquido. E por isso que todos feitos de matéria apodrecem e ninguém aguenta o odor. E por assim ser, são fedorentos, catinguentos, morrentos e seborrentos. Porque a matéria é sebo puro e por isso todos têm um grau de seborréia muito grande. E este sebo faz com que todos sejam morrentos e fedorentos, catinguentos e têm que usar desodorantes para poder se suportarem. Hoje todos passaram a se conhecer disso. É verdade, a matéria é um nada aparente e por isso todos vivem de aparências, aparentando aquilo que não são, por serem feitos por essas duas energias do chão, elétrica e magnética, pensamento e imaginação. E é por isso que todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. São feitos de restos uns dos outros e feitos pelos restos da mulher dentro do ventre da mulher. E depois que nasce, tem que tomar o leite materno e assim mais restos, para ver que todos são feitos dos restos uns dos outros. E por isso ninguém é de ninguém, por todos serem mortais. Ninguém é dono de si mesmo. As energias elétricas e magnéticas comandam todos através do pensamento e da imaginação. Muitos pensam que são donos de si mesmos, como costumam dizer,
Ai, eu sou dono de mim e por isso só faço o que eu quero. Faz o que o pensamento e a imaginação determinam, porque ninguém é dono de ninguém. São comandados por duas energias, elétrica e magnética. Assim vive quem vive desconhecido de si mesmo. Quem não sabe o porquê que pensa, quem não sabe o porquê que imagina, tem verdadeiro desconhecimento do porquê que assim é e do porquê todos assim são. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, somos um tudo aparente que parecemos que tudo somos e nada somos. E por isso terminamos em nada por vivermos desconhecidos de nós mesmos. Hoje passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde viemos, a saber para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. E também sabemos de onde somos. De onde somos? Verdadeiros extraterrenos, porque viemos uma energia do mundo racional e aqui nos deformamos como bicho racional. E por isso a energia do mundo de nossa origem está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal em nossas cabeças, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o nosso corpo de energia de vida eterna, com o nosso progresso de pureza. Hoje sabemos o porquê que assim somos e de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje sim tiraram o bilhete da sorte grande e por isso todos sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. É muito mais do que sorte grande, para ver que hoje passaram a se conhecer dizendo que estado de ruínas estava toda a humanidade. Ruínas essas que ninguém dava por ela, porque parecia que se conhecia. E hoje estão vendo e sabendo que todos viviam desconhecidos de si mesmos, porque ninguém sabia o porquê que imaginava. Hoje é que estão sabendo que as energias da elétrica e magnética são duas energias de lapidação, que preparou todos a poder dessa lapidação para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Todos são extraterrenos, porque antes de serem assim como são, eram corpos de energia de vida eterna, e que essa energia está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional e mecânica material, porque todos são de matéria. É a cultura racional desmaterializando essa energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, voltando a ser em corpo de energia de vida eterna outra vez com o seu progresso de pureza, para ver que todos são extraterrenos. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, se não fosse o universo em desencanto, continuaríamos a penar nesse encanto. O universo em desencanto chegou na hora certa, porque ninguém está aguentando mais com os apertos que a natureza vinha dando em todos. E por isso todos apertados, porque a natureza está apertando até todos tomarem novos rumos para conhecer a cultura racional, a cultura do seu verdadeiro estado natural. E por isso está aí essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores entraram em falência. O pensamento está falido. Com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tem que raciocinar. Porque quem está governando a natureza é a energia racional, a energia da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural.
E por isso os estudantes de cultura racional estão estudando noite e dia e noite a cultura racional, para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, para ver que o pensamento foi feito para lapidar o pensador e não para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria um desacerto na vida dos pensadores. Mas ninguém nunca soube o porquê pensava. Se soubesse, não pensava. Porque o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio avisa, não deixa a pessoa viajar. Porque o raciocínio é o dono da vida e preza a vida acima de tudo. Principalmente para os que estão tratando do seu desenvolvimento, da sua desmaterialização. A discriminação de raça foi por todos viverem desconhecidos de si mesmos. E essa discriminação de raça já é antiga, o preconceito de cor. É por isso, preto não tem direito de ocupar altos postos na administração de todos os países. Preto só pode ocupar altos postos na África, porque é a terra dos negros. A discriminação de raça e de cor já vem de muitos anos dessa discriminação. E os índios também são outros pobres coitados que não têm direito de cidadania. Também é um discriminado. O mulato também é outro discriminado. Os pardos também são outros discriminados, porque existe o preconceito de cor. Na América do Norte, então, o preconceito é o que mais existe. E por isso tem os bailes dos negros e os bailes dos brancos. Não se misturam. Tem a calçada dos negros e tem a calçada dos brancos. O preconceito é bem acentuado. O racismo nem se fala. E assim são os índios, são os negros, são os mulatos, são os pardos. A discriminação sempre imperou. E por isso o preconceito de cor sempre existiu. Mas muitos não respeitam o preconceito de cor. E por isso o português gosta de preto e casa com o preto. O alemão gosta de preto e casa com o preto. O civilizado casa com o índio. O italiano casa com o preto. Mas isso é uma raridade. Na maioria, uma discriminação. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, a discriminação sempre existiu. Casam com pretos e dão uma raça boa, uma raça forte, um sangue forte. Porque o sangue dos turcos é muito forte. E de forma, nascem morenas lindas, nascem cabrochas lindas, e essa infiltração de cores é muito boa, porque dá bons frutos, dá os mestiços e todo mestiço é forte. Como trata na gíria, é um caburé. Caburé é o cruzamento de duas raças diferentes. E o branco com o preto dá o caboclo, que são os mestiços. Hoje está acabando essa discriminação, porque está aí em vigor os direitos humanos. A discriminação de raças está deixando de existir. Porque os direitos humanos não há preconceito de cor nem de raça. Os direitos humanos são racional, porque nasceu na fase racional. E racional não tem preconceitos, porque funciona a concórdia. O preconceito é da discórdia. Os direitos humanos nasceram na concórdia, todos concordando com todos. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, os direitos humanos são racional, é a razão da vida da igualdade de todos, porque todos são iguais perante ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios e uma energia superior a todas as energias. E perante ao verdadeiro Deus, todos são iguais. Porque o verdadeiro Deus não tem preconceito de cor nem de raça, porque todos são filhos de Deus. As religiões é que sempre mantiveram uma discriminação. E por isso ninguém nunca viu Papa preto, cardeal preto, porque sempre mantiveram o sangue azul.
porque já vem de milênios de reinados, e reinados sempre tiveram essa discriminação. Principalmente o sangue azul sempre mantiveram a discriminação. E foi no tempo do sangue azul, dos príncipes, dos reis e das rainhas, de barões, de condes, de viscondes e condessas. Pertenciam ao sangue azul, e assim era toda a família real, sempre mantiveram uma discriminação. E as religiões sempre apoiando. As seitas, as doutrinas, sempre apoiando esses fariseus que sempre viveram contra Deus. Porque Deus não tem discriminação de raça nem de cor. Para Deus todos são iguais. Por isso, para Deus, todos por um e um por todos. E aí está a concórdia, todos concordando com todos. A África, um país muito quente, que surgiu o micróbio preto, os vírus pretos. Por a África ser um país mais quente no mundo, surgiu os vírus queimados, os vírus pretos. E por isso, para o verdadeiro Deus, todos são iguais. Agora, nos climas frios, os micróbios são claros, os vírus são claros. E por isso nasceram louros de olhos azuis. E nos climas mais quentes, como na Ásia, são morenos, morenos escuros, morenos claros, quase pretos, porque são países quentes. O Líbano é um país quente e, por isso, o libanês é escuro. O verdadeiro libanês é de cor escura, quase preto. Os muçulmanos são escuros. Na Arábia Saudita são escuros. Tem de todas as cores. Tem o branco, que são os mestiços. Mas nesses países não existe discriminação. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade. Aí estão as verdades das verdades. É isso mesmo. Reafirma dizendo que é isso mesmo. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 467 do Histórico. Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 467 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A fase do pensamento terminou, e essa é a causa da falência do pensamento. Ninguém resolve mais nada com o pensamento, somente com o raciocínio. Porque a fase que está governando a natureza é da energia da desmaterialização do raciocínio. A energia racional, a energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Em 1903, nascia na Terra um habitante do mundo racional, com raciocínio já desenvolvido, materializado como bicho, passando por bicho sem ser bicho, por ser um habitante do mundo racional. E caiu uma estrela em sua porta, anunciando o início de uma nova era. A era da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Essa é a fase do terceiro milênio. Veio trazer essa brilhante mensagem para a volta de todos para o verdadeiro estado natural, porque todos são de origem racional, todos saíram do mundo racional, todos são extraterrenos habitantes do mundo racional. E por isso está aí essa energia materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que por meio da cultura racional essa energia é desmaterializada.
e depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Todos na Terra são extraterrenos e aí estão as provas e comprovações. Agora vem um habitante do mundo racional que chegou aqui na Terra materializado como bicho racional, trazendo essa brilhante mensagem para que todos saibam como voltar para o seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, só vindo mesmo um habitante do mundo racional na Terra com um raciocínio já desenvolvido, porque do contrário ficávamos ligados aqui no elétrico e magnético, pensando e imaginando, e continuávamos aqui nesse encanto material sem saber dizer o porquê dele. Pensador nenhum sabia dizer o porquê assim era e o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer e de onde são. De onde são? São extraterrenos materializados aqui nessa deformação e transformação racional, porque não há efeito sem causa. Antes de serem deformados, eram energia puras, limpas e perfeitas, habitantes do mundo racional. Por isso toda a humanidade é extraterrena. Hoje todos estão passando a se conhecer e diz, é verdade, se não fosse um habitante do mundo racional se materializar aqui como bicho do chão, passar por bicho sem ser bicho e viver como bicho, trazer essa mensagem, essa rica mensagem e gloriosa mensagem de terminar com a morte, de levar todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por todos serem habitantes do mundo racional. Hoje todos passaram a se conhecer. Estão estudando a cultura racional noite e dia, dia e noite, para desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado na glândula pineal e que depois de desmaterializado pela cultura racional está pronto para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. E assim todos voltando ao seu verdadeiro estado natural, porque todos são extraterrenos. Hoje todos são gratíssimos ao verdadeiro Salvador da humanidade, ao verdadeiro Deus da humanidade, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, por ser um habitante do mundo racional aqui na Terra, materializado como bicho, passando como bicho, sem ser bicho e vivendo como bicho. Hoje, todos conhecendo todas as causas de todos os tempos, porque não há efeito sem causa. E por isso a humanidade hoje está felicíssima por saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural e por saber que são extraterrenos aqui na Terra materializados nessa deformação e transformação racional. A estrela que caiu no dia em que nasceu Manuel Jacinto Coelho anunciava a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz. E aí começou o terceiro milênio, começou a fase do desencanto. Para ver como o desencanto é antigo, o desencanto que está com 84 anos, o início de uma nova era, a era do terceiro milênio. Hoje todos que passaram a se conhecer diz. É verdade, o verdadeiro Deus está na Terra, passando por bicho sem ser bicho. O verdadeiro Deus aí está entre nós de matéria. Hoje todos sabemos porque somos matéria, porque conhece todo o início do universo em desencanto. Quem esqueceu o início, que trate de rever o primeiro livro ou os primeiros livros. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem alegres, felizes e contentes, por ter a autoridade maior do mundo, que é o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias.
E por isso estão aí as provas e as comprovações com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. E por isso Deus está em todo lugar. E aí estão os testemunhos, as provas e as comprovações das coisas que estão sendo feitas no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. Apesar que costumam dizer que Deus é brasileiro, como de fato é, e por isso o desencanto do mundo nasceu no Brasil. É uma obra universal, por isso chama-se Universo em Desencanto. E o verdadeiro Deus está em todo o universo, está em toda parte do mundo, fazendo curas milagrosas. E que o elétrico e magnético não cura. A energia racional cura. É a energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Por isso costumam a dizer, Deus é brasileiro, e que está ele materializado como bicho do chão, fazendo o que todos os bichos fazem. Agora, todos que conhecem cultura racional diz, é verdade, pensador nenhum nunca pensou nisso. Para o pensador, a cultura racional é uma coisa inédita, porque é do verdadeiro estado natural da humanidade, por todos serem extraterrenos, por todos não serem daqui desse chão, e sim habitantes do mundo racional. E por isso está aí a volta de todos para o verdadeiro estado natural como é feito, provando e comprovando com base e com lógica que Deus é brasileiro. E por isso Deus nasceu no Brasil, país glorificado por Deus, porque o Brasil é um povo pacato, ordeiro. E assim são todos os brasileiros, porque é de origem boa, é de origem de bronze. O bronze é a cor do meio, a cor da paz, do amor, da fraternidade e da concórdia. Que vivia o preto contra o branco e o branco contra o preto, e veio a cor de bronze fazer justiça, acomodar tanto o preto como o branco, colocando todos em seus lugares, fazendo com que todos passassem a se conhecer, para parar com essa rudez, com essa implicância de viver uns contra os outros. O valor do preto para o Deus é a mesma coisa que o valor do branco, porque todos são filhos de Deus e Deus encara todos como um só. E por isso esse conhecimento é todos por um e um por todos. Que a cor de bronze que Deus tem, essa cor, veio apaziguar a guerra entre brancos e pretos. E por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E tanto o branco como o preto são de matéria. É tanto esse conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Foi preciso ser falado assim para todos entenderem que todos são iguais, tanto preto como branco. E por isso que um come, todos comem. A fome de um é a fome de todos. Todos são iguais perante a Deus, não existe diferença do preto nem do branco. Porque o verdadeiro Deus não tem preconceitos. O preconceito é criado aqui na Terra. Foi as religiões que criaram o preconceito. Então as religiões diziam, o branco é filho de Deus e o preto é filho do diabo. As religiões é que criaram o preconceito, por isso fizeram a escravidão negra, porque achavam que o preto tinha que encher a barriga dos brancos, tinha que trabalhar para encher a barriga dos brancos. Para ver como os pretos eram maltratados no tempo da escravidão, porque eram considerados filhos do diabo, e os brancos filhos de Deus, e o sangue azul, os mais puros ainda, que são os nobres, para ver que a rudez sempre imperou no mundo. E aí está essa obra divina para consolidação e união de todas as raças. E por isso está aí a verdadeira fraternidade, a verdadeira concórdia, todos concordando com todos, terminando assim os preconceitos de cor e os preconceitos de raça, essa divergência entre as raças, porque com a concórdia, todos concordando com todos. O pensamento é que criou essa infinidade de divisões, porque o pensamento divide e o raciocínio une. E no raciocínio é concórdia, e no pensamento é discórdia,
que causa os atritos e os atritos causam os conflitos. E por isso que a humanidade é conflitante, a causa das guerras não cessarem. E está fechado com chave de ouro essa mensagem, que é o maior tesouro da humanidade, para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, o seu mundo de origem, o mundo racional. A fase do pensamento terminou, e essa é a causa da falência do pensamento. Ninguém resolve mais nada com o pensamento, somente com o raciocínio, porque a fase que está governando a natureza é da energia da desmaterialização do raciocínio, a energia racional, a energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Todos esses preconceitos foram criados pelo pensamento, porque o pensamento divide e o raciocínio une. No pensamento é discórdia e no raciocínio é concórdia, todos concordando com todos. E o verdadeiro Deus não tem preconceito de cor, porque Deus é dono de todas as cores. E por isso no mundo existe uma infinidade de cores diferentes umas das outras. Os nobres é que criaram esses preconceitos de cor, dizendo que o branco era filho de Deus, o preto filho do diabo. A nobreza que criou todo esse preconceito. E assim a Deus sempre imperou no meio dos atrasadões. Hoje todos se passaram a se conhecer disso. É verdade. Estão as verdades das verdades, a consolidação natural da natureza. E por isso o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, e o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio avisa, porque o raciocínio é o dono da vida. Por isso todos são extraterrenos, todos são de uma origem só do mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade, até que chegou o fim da matéria e o fim da morte. Porque agora estamos sabendo quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque estamos de posse do nosso verdadeiro tabernáculo, que é a Bíblia verdadeira do estado natural de todos. Agora tem a Bíblia do artifício, de contos sem base, sem lógica, sem provas e comprovações. Essa é a Bíblia artificial, é a Bíblia das artes que produzem desastres, desse progresso de desarmonia que aí está, que é esse progresso que vai a regresso, por ser um progresso de destruição. E a cultura racional é tão diferente. É um progresso de construção para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. E construir é indício de bom caráter, e destruir é indício de mau caráter. E por isso o mal por si mesmo se destrói. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Essa obra tem a primazia de acabar com a arrogância e a prepotência e a vaidade, porque o verdadeiro Deus não é prepotente, por isso é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, não tem prepotência. Os prepotentes não sabem o porquê vivem e não sabem o porquê que pensam. Porque se soubessem o porquê que pensam, não pensariam, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Infelizmente a verdade é essa e por isso aí está a verdade das verdades.
Hoje todos que passaram a se conhecer agradecem à cultura racional, porque sabem que vai levar todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos sabem como sair desse embusteirismo grosseiro e voltar ao seu estado natural, porque todos passaram a se conhecer, saber quem são, saber o porquê que assim são. Saber de onde vieram e saber para onde vão e saber para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Para a categoria de bicho irracional, porque já estão vivendo como bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Bichos é que vivem assim, devorando uns aos outros. E já foram canibais e até hoje são comedores de defunto. Por isso matam galinha, matam porco, matam cabrito, matam pato, matam todas as aves de pelo, todos os animais de pelo e todas as aves de pena para se alimentarem. São canibais. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional, noite e dia, dia e noite, para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal. E que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. Para ver que ninguém quer mais ficar aí pensando, imaginando nesse estado angustioso de serem um corpo de matéria que por si mesmo se destrói. Por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ser mais assim como é e por isso todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque sabem que são extraterrenos, porque sabem que estão aí deformados nessa forma, nessa deformação e transformação racional. Hoje estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder, porque é a era do átomo, a era de que ninguém tem garantias. E por isso está aí salve-se quem puder e esse desequilíbrio infernal, porque a fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer e causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores, essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violência, essa infinidade de terrorismo e causou a falência moral, física e financeira dos pensadores, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores faliram. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. O mundo chegou mesmo ao seu fim porque o pensamento faliu. E ninguém com o pensamento resolve mais nada. Todos estão tentando com o pensamento resolver alguma coisa, mas com o pensamento ninguém resolve mais nada. Somente com o raciocínio, porque o raciocínio é o dono da vida. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 468 do Histórico. Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem ao mundo racional, por meio da energia racional que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 468 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos.
Quando todos passarem a se conhecer, estarão tratando de desenvolver o seu raciocínio para poder viver, voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. Agora, quem vive desconhecido de si mesmo sabe que vai se transformar para as classes inferiores. E quem tem o seu raciocínio desenvolvido está fazendo tudo o que pode para que essas pessoas passem a se conhecer, para saber como voltar ao seu estado natural, porque a fase que estão atravessando é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, que é um corpo de energia habitante do mundo racional. E muitos estão fazendo propaganda em rádio, em televisão, para acordar essa bicharada do chão, porque basta ser bicho para rodeio imperar. E todo bicho tem receio de tudo, tem medo de tudo e desconfia de tudo que não conhece. E por isso há essa grande dificuldade em fazer com que todos passem a se conhecer, mas com o tempo toda a bicharada do chão passará a se conhecer. Porque tudo depende de quando a bicharada passar a sofrer demais. Todos querem conhecer a sua causa. E daí tomarão conhecimento da fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E porque todos são de raça racional. Hoje o mundo inteiro está avassalado pela rudez da humanidade. Mais que tudo chegará em seus lugares, porque a natureza está apertando de uma maneira tal que todos têm que procurar a cultura racional, a cultura da concórdia, a cultura da verdadeira paz, do verdadeiro amor, da verdadeira fraternidade que nunca existiu e da verdadeira concórdia. Enquanto houver ricos, pobres e mendigos, não existe fraternidade. Porque os ricos não querem saber dos pobres e nem dos mendigos. Fogem dos pobres e dos mendigos. E por isso não existe fraternidade. É uma fraternidade aparente a fraternidade que existe. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão com o conhecimento completo do que é a humanidade. E aí está o conhecimento do que é a humanidade. A fraternidade só pode existir quando começarem as trocas. Porque a invenção dos selvagens atrasadões, foi o dinheiro que começaram a fazer de couro. Tantos couros valiam tanto. Está imperando a selvageria no meio dos civilizados e por isso, por causa de dinheiro, se mata, se rouba, vai para a cadeia. E assim vive a humanidade martirizada por causa desse vil metal que está destruindo os civilizados por levar todos às ruínas. Quem tem dinheiro come, quem não tem dinheiro não come. Quem tem dinheiro passa bem, quem não tem dinheiro passa mal. Mas tudo isso vai se acabar porque chegará o tempo das trocas, quando chegar o progresso da concórdia, quando chegar o progresso da verdadeira fraternidade, que existe a palavra, mas não funciona. Porque o rico foge do pobre como o diabo da cruz. Então existe a palavra fraternidade, mas não praticam. Porque o rico corre do mendigo como o diabo da cruz. Porque o rico é inimigo de dar. Porque o rico é ambicioso, ganancioso, quanto mais tem, mais quer. É egoísta, tudo para si, nada para ninguém. Como quem diz, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e sempre eu. A fraternidade só está na palavra e os direitos humanos também só estão na palavra, porque só funcionará quando existir a verdadeira fraternidade, a verdadeira concórdia e todos concordando com todos. Porque os direitos humanos foram feitos na fase racional, foram feitos depois de 1935. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, não há efeito sem causa.
E assim é a vida dos fariseus. Fariseu é aquele que pensa que sabe muito e não sabe nada, procurando acertar com o pensamento porque não sabe o porquê pensa. Se soubesse o porquê que pensa, não pensava, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. E outra, o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Quando todos souberem o porquê que pensam, deixarão de pensar para raciocinar. Todos vão querer saber o que é cultura racional, para saber como voltar ao seu estado natural, que é de energia de pura, limpa e perfeita, com o seu progresso de pureza. Hoje só pensa quem não conhece cultura racional para desmaterializar essa energia do mundo racional que está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. Os puros só produzem pureza. Em 1935, a natureza mudou de fase. Antes de 1935, quem comandava a natureza eram as energias elétrica e magnética. Hoje quem está comandando a natureza é a energia racional. A energia da desmaterialização dessa energia que está materializada como máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, e todos com seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. E por a natureza ter mudado de fase, mudou o seu comportamento. Por isso houve aquela grande seca no Rio Grande do Sul, que não tinha água para beber. Houve aquela grande seca em Santa Catarina, que não tinham até água para beber. Houve aquela grande seca no Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitos peixes e muitos animais porque não tinham água para beber. Até no Rio Grande do Norte houve terremoto, porque a natureza mudou o seu comportamento. Na África, o país mais quente do mundo, caiu geada, porque a natureza mudou o seu comportamento. E frio de matar na América do Norte. E assim existindo o que nunca existiu. Tufão, furacão de derrubar cidades inteiras, para ver que a natureza mudou o seu comportamento. Tudo porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso o pensamento está falido. A falência do pensamento é notória. E por isso ninguém resolve mais nada com o pensamento. Discussões e mais discussões e mais discussões, e ficam nas discussões, porque ninguém resolve mais nada com o pensamento, porque a sua fase já terminou em 1935, o pensamento está falido. Agora todos têm que raciocinar, estudar cultura racional, lendo e relendo, para desenvolver o seu raciocínio e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. O mundo entrou na fase do terceiro milênio, e muitos pensadores estão custando a tomar conhecimento do terceiro milênio, por não saberem que a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e a imaginação. Causou todo esse desequilíbrio que aí está, moral, físico e financeiro, a falência moral, física e financeira, e a liquidação dos pensadores com uma infinidade de desastres que está se passando no mundo. E com as doenças novas que estão aparecendo para destruir os pensadores. E essa infinidade de desastres ecológicos que nunca se deu no Brasil.
terremotos no Rio Grande do Norte, seca no Sul, seca em Santa Catarina e seca no Pantanal de Mato Grosso, e até no país mais quente do mundo caiu geada, e na América do Norte, frio de matar. Esses desastres ecológicos e a liquidação dos pensadores podem deixar de existir, essa infinidade de desastres que vem destruindo os pensadores, quando conhecerem a fase do terceiro milênio, que é uma nova energia que está comandando a natureza da energia racional. A energia que está pronta para desenvolver o raciocínio de todos. E com essa infinidade de desacertos do pensamento, ainda não deram por ela que a fase do pensamento terminou. Nem vendo essa infinidade de desastres que está se passando no mundo todo. Nem vendo essas doenças novas que estão aparecendo para destruir os pensadores. Nem vendo esses desastres ecológicos da natureza. Quando acordarem na fase do terceiro milênio, já sofreram demais, já penaram demais e já morreram demais. E quem morre numa fase dessa, porque a natureza mudou o seu comportamento, se transforma em classes inferiores. Enquanto os pensadores viverem desconhecidos de si mesmos, ninguém tem paz, ninguém tem sossego, ninguém tem alegria, porque está aí a violência destruindo os pensadores, o terror destruindo os pensadores e as guerras destruindo os pensadores. Quando acordarem para a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Voltar para onde? Para o mundo que saiu. Saíram de onde? Do mundo racional. Lá era um corpo de energia de vida eterna. E essa energia saiu materializada em forma de máquina do raciocínio, porque só será desmaterializada pela cultura racional, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna no mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer com a maior persistência na leitura, porque ninguém quer viver mais aqui, deformado nessa vida de matéria, deformados onde todos são mortais, onde todos perecem para não voltar mais, e se transformarão pensando em classes inferiores, que é a classe do animal irracional, porque estão custando muito a tomar conhecimento da fase redentora, a fase racional, a fase que leva todos para o mundo racional, que é o seu corpo de energia e de vida eterna. Pensando, ninguém alcançará a vida eterna. E raciocinando, voltarão à vida eterna. Porque no mundo racional todos são puros, limpos e perfeitos. Onde existe perfeição são eternos, para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem o porquê dessa deformação racional e sabem porquê todos ascensão. Porque conhecem as 7 partes do porquê todos ascensão. Conhecem de que foi feito o Sol e a causa do Sol. Conhecem de que foi feita a Lua e a causa da Lua. Conhecem de que foi feita a Terra e a causa da Terra, porque não há efeito sem causa. Conhecem como foi feita a água e a causa da água, porque não há efeito sem causa. Conhecem como foi feito os vegetais a sua causa. Conhecem como foi feito os animais irracionais e os animais racionais. Tudo tem as suas causas. A causa da lua, do sol, das estrelas, dos vegetais, dos animais, da terra e da água. A causa dessa deformação racional é a planície racional. E tudo isso está esclarecido em toda a obra de cultura racional. Esclarecido com base, lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. E os pensadores ainda não acordaram para tomar conhecimento do maior triunfo da humanidade. O triunfo certo da humanidade, saber como voltar para o seu estado natural.
Isso aqui é a coisa mais importante que a vida pode lhe dar. Saber como sair dessa deformação para fora. Mas muitos pensadores julgavam que o mundo fosse seu e que a vida era essa mesma e que ninguém teria solução dessa deformação e transformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão aflitos que todos passem a se conhecer. Por isso fazem propaganda de uma infinidade de modos e maneiras e conferências por todos os estados do Brasil e do mundo. Batem de porta em porta fazendo propaganda. Propaganda de rádio, propaganda de televisão e propaganda de rádio local. Todos que querem voltar para o seu verdadeiro estado natural estão tomando essas atitudes de emissários da verdadeira salvação da humanidade, com a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje todos têm em mãos o seu maior tesouro, que é saber como voltar para o seu estado natural, o seu corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Hoje a alegria de todos é muito grande, porque passaram a conhecer o princípio da vida e o fim da mesma. E a transformação dessa deformação para o seu estado natural, como é feita. Hoje todos os estados do Brasil e todas as nações do mundo estão festejando a volta de todos para o seu estado natural. Então é uma festa universal, porque a cultura racional está em todas as nações do mundo. E todos que têm o conhecimento estão fazendo propaganda do que todos precisam conhecer. E mesmo o verdadeiro Deus está fazendo curas por todo o universo. Curas de doenças incuráveis, socorrendo assim todos os leitores da cultura racional. Esses que estão com os livros nas mãos têm a proteção da natureza que é comandada pela energia racional e vivem em paz consigo mesmo, porque a cultura racional equilibra todos pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide. Porque o raciocínio une a humanidade, ele é a união dos povos. E o pensamento divide a humanidade, mantendo a discórdia. Por isso as mortes e as brigas não cessam. E o mundo nesse verdadeiro inferno, porque está aí a fase da Era do Fogo, em que tudo pega fogo, e salve-se quem puder e se puder. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 469 do Histórico. O universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Volume 469 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo. A salvação de todos. A cultura racional tem base, tem lógica e tem uma infinidade de provas e comprovações. E por isso todos confiam na cultura racional, porque é a parte básica da vida do verdadeiro natural da humanidade, que estão nesse estado de deformação. E agora todos conhecendo seu verdadeiro estado natural e sabendo como voltar para ele. E sabendo que é uma energia do mundo racional de vida eterna, que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, e que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos.
para ver que o mundo tem solução definida e definitiva. Não é como muitos pensadores pensavam, que o mundo e a vida não tinham solução. Aí está ela no terceiro milênio. Mas os pensadores na categoria em que estão de bichos irracionais divididos em duas classes, racional e irracional. E todo bicho é muito rude e a rudez impossibilita de conhecer cultura racional. Porque basta ser bicho para ser atrasado. E vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Porque o bicho vive num estado de inconsciência. E por isso são assim, custam a admitir as coisas reais e naturais da natureza, por viver encantado pela matéria como um verdadeiro materialista. Porque para o bicho a matéria está acima de tudo. Agora, para quem conhece cultura racional, a matéria está abaixo de tudo. Para ver a grande rodeio dos bichos, impossibilita de eles passarem a se conhecer. E por isso vivem desconhecidos de si mesmos, sem saber dizer o porquê são assim, por não saber dizer o porquê todos assim são, e por não saber dizer de onde são, por não saber dizer de onde todos vieram e para onde todos vão, e para onde todos vão que vivem desconhecidos de si mesmos, que é para as classes inferiores. O bicho só tem confiança na matéria, porque tem a matéria acima de tudo. Por isso os bichos são materialistas. E não admitem coisa nenhuma a não ser da matéria, como coisa que a matéria tudo fosse, e vendo que a matéria nada é. E por isso terminam em nada, destruídos por doenças incuráveis. Para verem o quanto a bicharada é atrasada. Basta ser bicho para duvidar de tudo e viver em dúvida consigo mesmo. E viver desconfiando de tudo. Porque basta ser bicho para não confiar em ninguém. E assim é esse mundo deformado dos pobres coitados. Para ver que os desconhecidos de si mesmos vivem como verdadeiros coitados, porque não sabem para onde irão, e de onde vieram e para onde irão, nem de onde são, desse desconhecimento absoluto das coisas. O temperamento do bicho sempre foi explosivo por estar ligado à parte magnética e elétrica. E por isso muitos bichos têm infinidade de mortes nas costas. E a natureza cobra todos esses absurdos, porque existe o tribunal racional para cobrar os absurdos do animal racional. A natureza é implacável, e quem deve paga o que deve. A natureza cobra bem cobrado todos que cometem absurdos contra a natureza e tira a vida de seu próximo. É um absurdo tirar a vida do seu próximo, muitas vezes por nada, por coisas sem importância. Por isso quem planta espinhos, colhe espinhos. Quem planta vento, colhe a tempestade. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. E quem planta flores, colhe flores. E quem planta espinho, colhe espinho. E quem planta mel, colhe mel. E quem planta fel, colhe fel. Esses são os mandamentos naturais da natureza, e que ninguém as faça, porque o pagar é certo. Porque a natureza está para cobrar os maus feitos de todos. E todos que procedem mal é um indício de mau caráter. Que o mal não se deva fazer a ninguém, não se deva destruir ninguém, não se deva tirar a vida de ninguém. Todos os absurdos são cobrados pela natureza. E todos que cometem absurdos se transformam para as classes inferiores. Porque a natureza está aí para cobrar os absurdos cometidos por todos esses infelizes. Aqui na Terra se faz, aqui na Terra se paga. É por isso que existem os mendigos, os miseráveis, os que vivem por conta do à toa que nem o diabo quer, pagando o que fez em outras reencarnações, em outras vidas que aqui na matéria permaneceu, para ver que a cobrança da natureza é muito grande. Mas muitos, por desconhecerem a cobrança da natureza, cometem absurdos contra si mesmo. É por isso que existe o pobre,
cobrança da natureza. Os que vivem na miséria, cobrança da natureza. Os mendigos, cobrança da natureza. Os que vivem por conta do à toa, que nem o diabo quer. Esses que vivem por conta do à toa moram até dentro das lixeiras, porque nem o diabo quer de tanto mal que fez à humanidade. O diabo não aceita e por isso o diabo enjeita, como quem diz, esse deve demais. Como quem diz, esse deve muito, para ver que a cobrança da natureza não falha. Mas quem vive como bicho desconhece tudo isso. Porque o bicho só pensa em si mesmo. Venha a nós e o vosso reino nada. E por isso primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e sempre eu. E por isso na vida dos bichos existem infinidade de ladrões, pequenos e grandes. Porque o bicho é ambicioso e ganancioso. E nunca está satisfeito com o que tem. Quanto mais tem, mais quer. Para ver o julgamento desses feitos pela natureza é terrível e horrível. Não contam com os fracassos e não contam com as transformações naturais da natureza, porque não a conhecem. Porque se a conhecessem, não procederiam assim. Todos que já passaram a se conhecer conhecem as cobranças da natureza. E quem vive desconhecido de si mesmo não conhece nada. Pensa e julga que pode abusar o máximo da natureza de quem a fez. E vivem como verdadeiros parasitas da natureza, consumindo tudo que a natureza dá a todos para manter as suas vidas. A natureza é digna de todo respeito, porque todos dependem dela para viver. Dependem da terra, da água, dos animais, dos vegetais, do sol, da luz e das estrelas. Mas quem não sabe se conduzir nessa vida de matéria procura o infortúnio de si mesmo, porque julga que pode abusar de tudo e os abusos não dão bons resultados. Os abusos só dão maus resultados para todos os abusados. E por isso existem os ricos de cartola que prejudicam o seu próximo passando a mão no que é de seu próximo e deixando seu próximo em dificuldade. É por isso que existe a cobrança natural da natureza. O mundo está cheio de quem procede assim. E assim é a vida desses fariseus. Esses fariseus que pensam que sabem tudo e não sabem nada. Porque desconhecem o porquê desse nada. Desconhecem o porquê todos terminam em nada. Hoje todos que passaram a se conhecer passaram a ter uma conduta racional de fazer o bem a seu próximo como a si mesmo e não desejar o mal de seu próximo. Pelo contrário, todos que passaram a se conhecer querem o bem de seu próximo. E por isso saem nas ruas fazendo propaganda de porta em porta. Fazendo a propaganda nas rádios e fazendo as propagandas nas televisões. Para ver se os bichos passam a conhecer a fase do terceiro milênio. A fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, corpo de energia de vida eterna, por isso são puros, limpos e perfeitos no mundo racional. E o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios e uma energia superior a todas as energias. Esse aqui é o verdadeiro Deus. Esses deuses da matéria foram inventados pela matéria. São os deuses materialistas. Basta ser de matéria para ser materialista. E somente vem um enriquecimento ilícitos, porque vivem da miséria dos incautos. O incauto é aquele que admite tudo que não conhece. E o mundo está cheio de incautos, dos que vivem desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo que existe. Todos os incautos são muito atrasados, vivem sem saber o porquê vivem, ao passo dos que já passaram a se conhecer sabem o porquê vivem. E têm verdadeira noção da vida porque passou a se conhecer. Sabem o porquê ascensão, sabem de onde vieram e sabem para onde vão. E sabem para onde irão todos os pensadores que não tomarem conhecimento da cultura do desenvolvimento do raciocínio.
E o raciocínio é o fator principal da vida eterna. Com o seu desenvolvimento, todos voltarão para a vida eterna. E por isso está aí essa deformação e transformação racional, alertando todos que vivem desconhecidos de si mesmos. E felizes dos que estão desenvolvendo o seu raciocínio. E mais felizes ainda dos que já estão com o seu raciocínio desenvolvido, prontos para voltar ao seu estado natural, que é de energia e vida eterna no mundo racional. Porque tem muitos que são persistentes na leitura e em pouco tempo desenvolvem o seu raciocínio pela persistência na leitura dos livros de cultura racional. Falaram em raciocínio, mas ninguém teve o seu desenvolvido. Porque não tinham chegado à fase que está do desenvolvimento do raciocínio. Falavam muito em raciocínio, mas ninguém sabia quem era o raciocínio e de onde ele era. Mas pensavam, e o pensamento, que não era elevado, diziam que estavam raciocinando. Hoje todos estão passando a se conhecer, os elevados. O atraso da humanidade era demais, a vaidade, todos eram vaidosos, todos eram ciumentos, todos tinham suas paixões. E as paixões levaram muitos ao abismo, ao fracasso, à desgraça completa. Porque um apaixonado é um perdido. E vive iludido por ser materialista. Todo materialista se apaixona pela matéria. Basta ser materialista para ser um apaixonado pela matéria. Todo materialista não conhece o seu verdadeiro estado natural, porque se conhecesse, deixaria de ser materialista. Basta ser materialista para ser rude e atrasado. E assim muitos pensam que são o que não são. As coisas do mundo e da vida não são como muitos pensam e julgam, porque o pensamento não foi feito para acertar, nem a imaginação. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar, e por isso aí estão. O pensamento não foi feito para acertar, foi feito para lapidar o pensador. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria o desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, e o raciocínio avisa. Porque o raciocínio é o dono da vida e a causa da vida, e não deixa a pessoa perder a vida. Tanto o raciocínio é o dono da vida, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Para ver que o raciocínio é o maior amigo que todos possuem. E o pensamento é o maior inimigo que todos têm nesse mundo. Todas as pessoas que estão ligadas à energia racional estão ligadas à natureza. Estão ligados à natureza, é favorecido em tudo pela natureza. A humanidade está atravessando horas difíceis, todos cheios de dificuldades. Os pensadores nessa discussão, noite e dia e noite, não resolvem nada. É só discutir, discutir, e os absurdos estão aí para serem resolvidos. A violência está aí para ser resolvida. A roubalheira está aí para ser resolvida. E só discussão, discussão, e ninguém resolve nada. E o povo desanimado, sofrendo sem garantias, porque a fase do pensamento terminou e o pensamento faliu. A falência do pensamento. Por isso essas discussões não adiantam nada. Porque são discussões feitas pelo pensamento e pela imaginação. Está tudo isso falido e por isso não adianta nada. Hoje estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Por isso está aí uma infinidade de ladrões roubando noite e dia, assaltando noite e dia a ponto de uns terem medo de andar nas ruas. Porque ninguém tem garantias, porque o pensamento faliu. Os pensadores ficam entretidos com essa infinidade de discussões que não leva a nada, porque o pensamento faliu por ter terminado a fase do pensamento em 1935. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas destruindo os pensadores.
essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. E ninguém dá por ela, porque estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. Quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as suas mudanças. Foi o que se deu a mudança das energias. Quem comandava a natureza antes de 1935 era a energia elétrica e magnética. E agora quem está comandando a natureza é a energia racional. E ninguém sentiu essa mudança por estarem vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E vivendo contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Foi o que se deu com todos por viverem artificialmente. E a arte, estão cansados de ver aí, só produz desastres com esse progresso que está indo a regresso por ser um progresso de destruição, que chegou agora o conhecimento construtivo, a cultura do verdadeiro estado natural da humanidade. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 470 do Histórico.